O marxismo é o conjunto de ideias, de teorias, de estudos que vão se utilizar do método marxista, né, que vão se inspirar na literatura de Marx e de Engels para poder fazer suas análises, né? Então, Lenin, por exemplo, ele era um marxista. Sei lá, Althusser era marxista. Fanon, não sei. Você vai ter, sei lá, né? O Luiz Carlos Prestes é marxista. Então você tem esse conjunto de pessoas, né, que está trabalhando sob essa perspectiva da luta de classes, com alguns elementos que são centrais na teoria do Marx. O socialismo e o comunismo, já eles são processos políticos que estão ligados à revolução da classe trabalhadora. Então, o comunismo é o fim das classes sociais. Então, não existiria mais distinção entre classes que participam do processo produtivo e, portanto, não haveria mais necessidade de Estado, porque o Estado é o regulador desses antagonismos, né? O socialismo é a fase de transição em que a classe trabalhadora está no poder e ela vai passar a tomar decisões e iniciativas na direção do comunismo. Então eu diria que até hoje, né, a gente já teve modelos socialistas, a gente teve a União Soviética, né, o maior exemplo, mas nenhum deles chegou ao comunismo, porque o comunismo também ele tem esse caráter internacional, né? Então quando a gente pensa no capitalismo, né, enquanto um sistema, a gente tem que sempre pensar o capitalismo enquanto um sistema mundializado, né? Então, não tem como a gente analisar o capitalismo dos Estados Unidos, da Alemanha e do Brasil sob lentes separadas, né? Como se cada processo fosse uma coisa independente. Por quê? Porque o capitalismo brasileiro é um capitalismo que está diretamente associado à forma de como o capitalismo existe nos Estados Unidos ou na Europa, né? Vide aqui, por exemplo, de novo o agronegócio. Isso não é subdesenvolvimento. Isso é o desenvolvimento periférico. É diferente. E aí eu diria que, né, voltando à pergunta, se o socialismo a gente teria esse maior processo de organização. O socialismo ele é um processo, né? Então ele, como parte de um processo histórico, ele vai ser recheado, né, de tentativas, de acertos, de erros, e que nos dão substância para poder analisar melhor e pensar se ele quais caminhos a gente trilha. Uhum. Para a gente poder ter um exemplo prático disso, né? Basta a gente pensar que foi graças à ascensão da classe trabalhadora ao poder no antigo Império Russo, que vai formar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a gente tem a saída de um Estado em caráter semi-feudal, em muitos lugares feudal ainda, e em coisa de 40, 50 anos, o desenvolvimento técnico-científico para mandar um homem para o espaço. Então eu acho que isso é muito significativo, porque no socialismo a produção, né, os meios de produção, eles estão sob controle dos trabalhadores. Eles estão sob controle de quem faz de fato a produção. Então a produção está organizada não pelo interesse do cara que é dono da empresa, ou dos acionistas, ou de alguém que vai lucrar com aquele processo. Mas ele está organizado a partir de quem? Dos trabalhadores, né, que são quem controlam esses meios e que, portanto, vão organizar a produção, o trabalho e tal, de maneira a garantir que toda a sociedade possa colher esses frutos, né? E acho que isso se expressa de várias maneiras, né? Isso se expressa não só pelo fato de que a gente tem esse desenvolvimento técnico-científico, né? A gente tem um processo de dignificação da vida humana, né? A gente olha, por exemplo, na época da própria União Soviética, tal, o fim do déficit de moradia popular. A gente vê que as pessoas não vão mais ter problemas famélicos como vai existir no Império Russo ou como vai existir nos Estados Unidos, até no campo discursivo. Sei lá, nos anos 50, a propaganda dos Estados Unidos, né, auge do capitalismo ali, do American Way of Life, era o quê? Era, por exemplo, a mulher num lugar de subserviência ao marido, dona de casa, né, dona da família. Na União Soviética, você tem esse pensamento que visa libertar as pessoas de todas as formas de opressão. Então, ao mesmo tempo que você tem desenvolvimento técnico-científico e tal, você tem a participação ativa de mulheres no processo produtivo. Você tem a participação e a propaganda dessas mulheres sendo agentes sociais relevantes, não relegadas só ao lar, só ao trabalho doméstico. Você tem um processo de internacionalismo muito forte, de luta contra o colonialismo,
de luta contra as políticas que os países capitalistas colocavam sobre os países de África, de Ásia, da lógica de dependência que tem nas Américas. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.